Era uma manhã quente em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, quando Ibrahim Traoré recebeu uma correspondência que mudaria para sempre sua perspectiva sobre liderança, humanidade e a força transformadora das palavras certas no momento certo. O jovem presidente, conhecido por sua postura firme e determinação inabalável, estava prestes a viver um dos momentos mais tocantes de sua trajetória política. Aos 35 anos, Traoré já havia enfrentado golpes militares, pressões internacionais e os desafios imensos de liderar uma nação africana em meio a turbulências geopolíticas. Sua ascensão ao poder não havia sido convencional, militar de formação, revolucionário por convicção. Ele representava uma nova geração de líderes africanos que não se curvavam diante das antigas estruturas coloniais que ainda assombravam o continente. Naquela manhã específica, enquanto revisava documentos em seu escritório presidencial, um assessor trouxe um envelope lacrado com o selo papal. A correspondência havia chegado diretamente do Vaticano, carregando consigo não apenas as palavras de sua santidade, mas também o peso de séculos de história entre a Igreja Católica e o continente africano. Ibrahim abriu o envelope com a curiosidade natural de quem não esperava tal comunicação. O papel de qualidade superior exalava um aroma sutil que remetia às bibliotecas antigas. A caligrafia elegante do Papa Leão XIV dançava pelas linhas, formando palavras que pareciam saltar do papel diretamente para o coração do jovem líder. A carta começava de forma protocolar, como era de se esperar de uma comunicação papal, mas rapidamente assumia um tom pessoal e profundamente humano. O Papa não escrevia como o líder de uma instituição milenar, mas como um homem preocupado com o sofrimento de outros homens, como um pastor genuinamente comprometido com o bem-estar de seu rebanho global. Meu querido filho, Ibrahim, começava a carta, e essas simples palavras já carregavam um peso emocional imenso. O líder de Burkina Faso, acostumado com protocolos diplomáticos frios e calculados, encontrava-se diante de uma abordagem completamente diferente. O Papa o tratava não como um político, não como um militar, mas como um filho da humanidade, um jovem com responsabilidades imensas sobre os ombros. O pontífice prosseguia descrevendo sua profunda admiração pela coragem demonstrada por Traoré em defender a soberania de sua nação. Não eram palavras vazias de apoio político, mas um reconhecimento genuíno da luta travada por um povo inteiro em busca de dignidade e autodeterminação. O Papa havia acompanhado de perto os eventos em Burkina Faso, a resistência contra forças externas que há décadas exploravam os recursos africanos, deixando apenas migalhas para os verdadeiros donos da terra. A carta mencionava especificamente o momento em que Traoré havia expulsado as tropas francesas do país, uma decisão que havia reverberado por todo o continente africano como um grito de liberdade. O Papa reconhecia que tal ato não havia sido movido por orgulho ou arrogância, mas por um amor profundo pelo seu povo e pela convicção de que os africanos tinham o direito de determinar seu próprio destino. À medida que Ibrahim continuava lendo, suas mãos começaram a tremer ligeiramente. As palavras do Papa tocavam feridas que ele havia aprendido a esconder, cicatrizes emocionais formadas pelos anos de luta, pela responsabilidade de carregar as esperanças de milhões de pessoas, pela solidão inerente à liderança em tempos turbulentos. O pontífice escrevia sobre os jovens de Burkina Faso, sobre as crianças que cresciam em um país finalmente livre para sonhar com um futuro melhor. Mencionava as mães que agora podiam olhar para seus filhos com esperança renovada, sabendo que o ouro de sua terra finalmente serviria para construir escolas e hospitais, em vez de enriquecer cofres estrangeiros. Mas foi quando o Papa abordou o tema da solidão da liderança que Ibrahim sentiu as primeiras lágrimas formarem-se em seus olhos. O pontífice, com a sabedoria de quem havia dedicado a vida ao serviço da humanidade, reconhecia o peso emocional que Traoré carregava. Ele entendia que por trás da imagem do líder forte e determinado, havia um homem jovem, com medos, dúvidas e momentos de fragilidade. Sei que há noites em que você se questiona se está no caminho certo, escrevia o Papa.
Sei que há momentos em que o peso da responsabilidade parece insuportável, mas quero que saiba que sua luta não é solitária. Ela ecoa nos corações de todos aqueles que acreditam na justiça, na dignidade humana e no direito dos povos de serem livres. Essas palavras atingiram Ibrahim como uma flecha certeira. O jovem presidente havia passado noites em claro, questionando-se sobre suas decisões, temendo pelas consequências de suas ações, carregando sozinho o fardo de liderar uma revolução que ia muito além das fronteiras de Burkina Faso. Descobrir que alguém do outro lado do mundo, alguém cuja posição e experiência eram tão vastas, compreendia sua luta interior, foi avassalador. O Papa prosseguia descrevendo sua própria jornada de liderança, os momentos de dúvida que havia enfrentado, as decisões difíceis que havia tomado ao longo dos anos. Ele compartilhava a vulnerabilidade que raramente mostrava ao mundo, criando uma ponte de humanidade entre Roma e Ouagadougou, entre um pontífice octogenário e um presidente de 35 anos. A carta mencionava também a importância da fé, não necessariamente religiosa, mas a fé na capacidade humana de transformar o mundo. O Papa reconhecia que Ibrahim havia demonstrado uma fé inabalável no potencial de seu povo, uma crença que transcendia as estatísticas econômicas e os relatórios internacionais pessimistas. Você despertou algo que estava adormecido no coração da África, escrevia o pontífice. Algo que as potências coloniais tentaram sufocar por séculos, mas que nunca conseguiram destruir completamente. A consciência de que vocês são donos de seu próprio destino. Ibrahim precisou fazer uma pausa na leitura. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto, misturando-se com a emoção de alguém que finalmente se sentia verdadeiramente compreendido. Por tanto tempo ele havia sido retratado pela mídia internacional como um militar rebelde, um jovem impulsivo que não compreendia as complexidades da geopolítica global. Mas ali estava o líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos, reconhecendo não apenas a legitimidade de sua luta, mas também sua nobreza. A carta do Papa também abordava questões práticas. Ele oferecia o apoio da Igreja Católica aos programas sociais em Burkina Faso, especialmente na área da educação e saúde, mas deixava claro que esse apoio não viria com condições políticas ou econômicas, diferentemente das ajudas oferecidas por outras potências mundiais. O pontífice escrevia sobre a importância de preservar a cultura burkinabé em meio às transformações econômicas e sociais. Ele demonstrava um conhecimento surpreendente sobre as tradições locais, sobre a riqueza cultural que havia sido menosprezada durante décadas de dominação externa. Suas palavras revelavam não apenas respeito, mas uma genuína admiração pela diversidade cultural africana. Mas talvez o trecho mais emocionante da carta fosse quando o Papa descrevia sua própria conexão emocional com a África. Ele confessava que sempre havia sentido uma atração especial pelo continente, não apenas por sua importância religiosa, mas pela força espiritual de seus povos. A África me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se extrai da terra, mas no que brota do coração humano, escrevia. O Papa também compartilhava uma reflexão profunda sobre o significado da verdadeira independência. Ele explicava que a liberdade não era apenas a ausência de dominação externa, mas a capacidade de um povo de definir seus próprios valores, de escolher seu caminho de desenvolvimento, de preservar sua identidade enquanto abraça o futuro. Você não está apenas libertando Burkina Faso, escrevia o pontífice. Você está mostrando para toda a África que é possível romper as correntes invisíveis que ainda nos prendem ao passado colonial. Seu exemplo ressoa muito além de suas fronteiras. Ibrahim sabia que essas palavras eram verdadeiras. Desde que havia assumido o poder, líderes de outros países africanos haviam procurado conselhos, inspiração. O movimento de libertação econômica e política estava se espalhando como ondas concêntricas por todo o continente. A carta mencionava também os desafios futuros. O Papa não romantizava a situação. Ele reconhecia que o caminho escolhido por Traoré seria árduo, cheio de obstáculos e pressões externas. Mas ele oferecia não apenas solidariedade,
mas também sabedoria prática sobre como navegar por essas dificuldades. Lembre-se sempre, escrevia o pontífice, que os grandes momentos da história não são criados por aqueles que escolhem o caminho mais fácil, mas por aqueles que têm a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso significa enfrentar tempestades. O Papa compartilhava também suas próprias experiências com críticas internacionais, com a pressão de forças poderosas que prefeririam ver a Igreja Católica manter-se em silêncio diante das injustiças mundiais. Ele explicava como havia aprendido a distinguir entre críticas construtivas e ataques destinados a enfraquecer a determinação. A carta abordava ainda a importância de manter a humildade em meio aos sucessos. O Papa alertava sobre os perigos do poder, sobre como ele pode corromper até mesmo as intenções mais nobres. Mas suas palavras não eram um sermão moralizante. Eram conselhos carinhosos de alguém que genuinamente se preocupava com o bem-estar de Ibrahim e com o futuro de Burkina Faso. Era uma manhã quente em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, quando Ibrahim Traoré recebeu uma correspondência que mudaria para sempre sua perspectiva sobre liderança, humanidade e a força transformadora das palavras certas no momento certo. O jovem presidente, conhecido por sua postura firme e determinação inabalável, estava prestes a viver um dos momentos mais tocantes de sua trajetória política. Aos 35 anos, Traoré já havia enfrentado golpes militares, pressões internacionais e os desafios imensos de liderar uma nação africana em meio a turbulências geopolíticas. Sua ascensão ao poder não havia sido convencional, militar de formação, revolucionário por convicção. Ele representava uma nova geração de líderes africanos que não se curvavam diante das antigas estruturas coloniais que ainda assombravam o continente. Naquela manhã específica, enquanto revisava documentos em seu escritório presidencial, um assessor trouxe um envelope lacrado com o selo papal. A correspondência havia chegado diretamente do Vaticano, carregando consigo não apenas as palavras de Sua Santidade, mas também o peso de séculos de história entre a Igreja Católica e o continente africano. Ibrahim abriu o envelope com a curiosidade natural de quem não esperava tal comunicação. O papel de qualidade superior exalava um aroma sutil que remetia às bibliotecas antigas. A caligrafia elegante do Papa Leão XIV dançava pelas linhas, formando palavras que pareciam saltar do papel diretamente para o coração do jovem líder. A carta começava de forma protocolar, como era de se esperar de uma comunicação papal, mas rapidamente assumia um tom pessoal e profundamente humano. O Papa não escrevia como o líder de uma instituição milenar, mas como um homem preocupado com o sofrimento de outros homens, como um pastor genuinamente comprometido com o bem-estar de seu rebanho global. Meu querido filho, Ibrahim, começava a carta, e essas simples palavras já carregavam um peso emocional imenso. O líder de Burkina Faso, acostumado com protocolos diplomáticos frios e calculados, encontrava-se diante de uma abordagem completamente diferente. O Papa o tratava não como um político, não como um militar, mas como um filho da humanidade, um jovem com responsabilidades imensas sobre os ombros. O pontífice prosseguia descrevendo sua profunda admiração pela coragem demonstrada por Traoré em defender a soberania de sua nação. Não eram palavras vazias de apoio político, mas um reconhecimento genuíno da luta travada por um povo inteiro em busca de dignidade e autodeterminação. O Papa havia acompanhado de perto os eventos em Burkina Faso, a resistência contra forças externas que há décadas exploravam os recursos africanos, deixando apenas migalhas para os verdadeiros donos da terra. A carta mencionava especificamente o momento em que Traoré havia expulsado as tropas francesas do país, uma decisão que havia reverberado por todo o continente africano como um grito de liberdade. O Papa reconhecia que tal ato não havia sido movido por orgulho ou arrogância, mas por um amor profundo pelo seu povo e pela convicção de que os africanos tinham o direito de determinar seu próprio destino. À medida que Ibrahim continuava lendo, suas mãos começaram a tremer ligeiramente. As palavras do Papa tocavam feridas que ele havia aprendido a esconder
Cicatrizes emocionais formadas pelos anos de luta, pela responsabilidade de carregar as esperanças de milhões de pessoas, pela solidão inerente à liderança em tempos turbulentos. O pontífice escrevia sobre os jovens de Burkina Faso, sobre as crianças que cresciam em um país finalmente livre para sonhar com um futuro melhor. Mencionava as mães que agora podiam olhar para seus filhos com esperança renovada, sabendo que o ouro de sua terra finalmente serviria para construir escolas e hospitais, em vez de enriquecer cofres estrangeiros. Mas foi quando o Papa abordou o tema da solidão da liderança que Ibrahim sentiu as primeiras lágrimas formarem-se em seus olhos. O pontífice, com a sabedoria de quem havia dedicado a vida ao serviço da humanidade, reconhecia o peso emocional que Traoré carregava. Ele entendia que por trás da imagem do líder forte e determinado, havia um homem jovem, com medos, dúvidas e momentos de fragilidade. Sei que há noites em que você se questiona se está no caminho certo, escrevia o Papa. Sei que há momentos em que o peso da responsabilidade parece insuportável, mas quero que saiba que sua luta não é solitária. Ela ecoa nos corações de todos aqueles que acreditam na justiça, na dignidade humana e no direito dos povos de serem livres. Essas palavras atingiram Ibrahim como uma flecha certeira. O jovem presidente havia passado noites em claro, questionando-se sobre suas decisões, temendo pelas consequências de suas ações, carregando sozinho o fardo de liderar uma revolução que ia muito além das fronteiras de Burkina Faso. Descobrir que alguém do outro lado do mundo, alguém cuja posição e experiência eram tão vastas, compreendia sua luta interior, foi avassalador. O Papa prosseguia descrevendo sua própria jornada de liderança, os momentos de dúvida que havia enfrentado, as decisões difíceis que havia tomado ao longo dos anos. Ele compartilhava a vulnerabilidade que raramente mostrava ao mundo, criando uma ponte de humanidade entre Roma e Ouagadougou, entre um pontífice octogenário e um presidente de 35 anos. A carta mencionava também a importância da fé, não necessariamente religiosa, mas a fé na capacidade humana de transformar o mundo. O Papa reconhecia que Ibrahim havia demonstrado uma fé inabalável no potencial de seu povo, uma crença que transcendia as estatísticas econômicas e os relatórios internacionais pessimistas. Você despertou algo que estava adormecido no coração da África, escrevia o pontífice. Algo que as potências coloniais tentaram sufocar por séculos, mas que nunca conseguiram destruir completamente. A consciência de que vocês são donos de seu próprio destino. Ibrahim precisou fazer uma pausa na leitura. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto, misturando-se com a emoção de alguém que finalmente se sentia verdadeiramente compreendido. Por tanto tempo ele havia sido retratado pela mídia internacional como um militar rebelde, um jovem impulsivo que não compreendia as complexidades da geopolítica global. Mas ali estava o líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos, reconhecendo não apenas a legitimidade de sua luta, mas também sua nobreza. A carta do Papa também abordava questões práticas. Ele oferecia o apoio da Igreja Católica aos programas sociais em Burkina Faso, especialmente na área da educação e saúde, mas deixava claro que esse apoio não viria com condições políticas ou econômicas, diferentemente das ajudas oferecidas por outras potências mundiais. O pontífice escrevia sobre a importância de preservar a cultura burkinabé em meio às transformações econômicas e sociais. Ele demonstrava um conhecimento surpreendente sobre as tradições locais, sobre a riqueza cultural que havia sido menosprezada durante décadas de dominação externa. Suas palavras revelavam não apenas respeito, mas uma genuína admiração pela diversidade cultural africana. Mas talvez o trecho mais emocionante da carta fosse quando o Papa descrevia sua própria conexão emocional com a África. Ele confessava que sempre havia sentido uma atração especial pelo continente, não apenas por sua importância religiosa, mas pela força espiritual de seus povos. A África me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se extrai da terra, mas no que brota do coração humano, escrevia. O Papa também compartilhava uma reflexão profunda sobre o significado da verdadeira independência.
Ele explicava que a liberdade não era apenas a ausência de dominação externa, mas a capacidade de um povo de definir seus próprios valores, de escolher seu caminho de desenvolvimento, de preservar sua identidade enquanto abraça o futuro. Você não está apenas libertando Burkina Faso, escrevia o pontífice. Você está mostrando para toda a África que é possível romper as correntes invisíveis que ainda nos prendem ao passado colonial. Seu exemplo ressoa muito além de suas fronteiras. Ibrahim sabia que essas palavras eram verdadeiras. Desde que havia assumido o poder, líderes de outros países africanos haviam procurado conselhos, inspiração. O movimento de libertação econômica e política estava se espalhando como ondas concêntricas por todo o continente. A carta mencionava também os desafios futuros. O Papa não romantizava a situação. Ele reconhecia que o caminho escolhido por Traoré seria árduo, cheio de obstáculos e pressões externas. Mas ele oferecia não apenas solidariedade, mas também sabedoria prática sobre como navegar por essas dificuldades. Lembre-se sempre, escrevia o pontífice, que os grandes momentos da história não são criados por aqueles que escolhem o caminho mais fácil, mas por aqueles que têm a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso significa enfrentar tempestades. O Papa compartilhava também suas próprias experiências com críticas internacionais, com a pressão de forças poderosas que prefeririam ver a Igreja Católica manter-se em silêncio diante das injustiças mundiais. Ele explicava como havia aprendido a distinguir entre críticas construtivas e ataques destinados a enfraquecer a determinação. A carta abordava ainda a importância de manter a humildade em meio aos sucessos. O Papa alertava sobre os perigos do poder, sobre como ele pode corromper até mesmo as intenções mais nobres. Mas suas palavras não eram um sermão moralizante. Eram conselhos carinhosos de alguém que genuinamente se preocupava com o bem-estar de Ibrahim e com o futuro de Burkina Faso. A corrupção, escrevia o pontífice, não é apenas um problema econômico, mas uma doença espiritual que mina a confiança entre os cidadãos e seus líderes. Combatê-la é um ato de cura social. Ibrahim sabia quão difícil era essa luta. A corrupção havia se enraizado profundamente na cultura política de muitos países africanos, criando redes de interesse que resistiam às mudanças. Mas ele também sabia que, sem vencer essa batalha, todas as outras transformações seriam superficiais. O Papa também escrevia sobre a importância da cooperação internacional. Ele não defendia isolacionismo, mas sim relações internacionais, baseadas no respeito mútuo e no benefício recíproco. Suas palavras eram um apelo para que Burkina Faso encontrasse parceiros que respeitassem sua soberania e apoiassem seu desenvolvimento. Escolham bem seus aliados, escrevia, pois eles podem ser instrumentos de libertação ou novas formas de dependência. A carta incluía também reflexões sobre o papel dos jovens na transformação social. O Papa via na juventude africana não apenas o futuro do continente, mas também sua força presente. Ele encorajava Ibrahim a continuar investindo nos jovens, a dar-lhes oportunidades de participação ativa na construção do país. Os jovens não são apenas o futuro, escrevia. Eles são o presente. Suas ideias, sua energia, sua capacidade de sonhar são recursos inestimáveis para qualquer nação. O pontífice também abordava a questão da tecnologia. Ele reconhecia a importância das novas tecnologias para o desenvolvimento de Burkina Faso, mas também alertava sobre os riscos de uma adoção acrítica de modelos tecnológicos desenvolvidos em outros contextos. Usem a tecnologia como ferramenta de libertação, escrevia, não como nova forma de dependência. Ibrahim refletiu sobre os projetos de digitalização que seu governo estava implementando, sobre como era importante garantir que essas tecnologias servissem aos interesses nacionais e não apenas aos de corporações estrangeiras. A carta mencionava ainda a importância da arte e da cultura na construção da identidade nacional. O Papa via nas expressões artísticas burkinabés não apenas entretenimento, mas instrumentos poderosos de educação e mobilização social. A arte, escrevia,
fala diretamente ao coração das pessoas, desperta emoções que nenhum discurso político consegue alcançar. O pontífice também escrevia sobre a importância da memória histórica. Ele encorajava Ibrahim a garantir que as gerações futuras conhecessem sua história, compreendessem as lutas que haviam sido travadas para conquistar a liberdade que agora desfrutavam. Um povo que não conhece sua história, escrevia, está condenado a repetir seus erros. Mas você já se perguntou que tipo de impacto uma única carta pode ter na vida de um líder mundial? Que poder tem as palavras certas no momento certo? A carta do Papa incluía também conselhos práticos sobre governança. Ele compartilhava lições aprendidas ao longo de décadas de liderança. Oferecia perspectivas sobre como equilibrar idealismo e pragmatismo, sobre como manter a visão de longo prazo sem perder de vista as necessidades imediatas. Governar, escrevia o pontífice, é uma arte que exige não apenas competência técnica, mas também sabedoria humana, capacidade de ouvir, humildade para aprender. Ibrahim valorizou particularmente esses conselhos práticos. A transição de militar para presidente havia exigido o aprendizado de novas habilidades, o desenvolvimento de novas perspectivas sobre liderança e poder. A carta abordava também a questão da segurança nacional. O Papa reconhecia os desafios de segurança que Burkina Faso enfrentava, mas também alertava sobre os riscos de uma abordagem exclusivamente militar para problemas que tinham raízes sociais e econômicas. A verdadeira segurança, me escrevia, não vem apenas das armas, mas da justiça, da educação, da esperança que você oferece ao seu povo. O pontífice também escrevia sobre a importância da unidade nacional. Ele reconhecia a diversidade étnica e religiosa de Burkina Faso como uma riqueza, não como um problema a ser resolvido. Suas palavras eram um apelo à construção de uma identidade nacional que celebrasse essa diversidade. A unidade verdadeira, escrevia, não é uniformidade. É a harmonia de diferentes vozes cantando a mesma canção de esperança. A carta incluía ainda reflexões sobre o significado do sacrifício. O Papa reconhecia que Ibrahim havia sacrificado muito por sua causa, mas também o encorajava a ver esses sacrifícios como investimentos no futuro de seu povo. Os sacrifícios que fazemos hoje, escrevia o pontífice, são as sementes das vitórias de amanhã. O Papa também abordava a questão da paciência. Ele reconhecia que as transformações sociais levam tempo, que os resultados nem sempre são imediatos, mas encorajava Ibrahim a manter a constância e a determinação. As mudanças verdadeiras, escrevia, não acontecem da noite para o dia. Elas são fruto de persistência, de trabalho constante, de fé inabalável no futuro. A carta mencionava também a importância do diálogo. O Papa via no diálogo não apenas uma ferramenta política, mas uma expressão de respeito pela dignidade humana. Ele encorajava Ibrahim a manter canais de comunicação abertos com todos os setores da sociedade. Dialogue mesmo com aqueles que discordam de você, escrevia, pois é no diálogo que encontramos pontes para superar as diferenças. O pontífice também escrevia sobre a importância de manter a simplicidade pessoal em meio às responsabilidades do poder. Ele elogiava o estilo de vida simples que Ibrahim mantinha, vendo nele uma expressão de valores autênticos. A simplicidade, escrevia, não é pobreza de espírito, mas riqueza de caráter. A carta incluía ainda uma seção sobre a importância da família. O Papa reconhecia que a vida pública exigia sacrifícios pessoais, mas também encorajava Ibrahim a valorizar suas relações familiares como fonte de força e equilíbrio. Não se esqueça de cuidar daqueles que você ama, escrevia, pois eles são seu porto seguro em meio às tempestades da vida pública. O pontífice também abordava a questão da sucessão. Mesmo reconhecendo que Ibrahim estava no início de sua liderança, ele já pensava na importância de preparar uma nova geração de líderes que pudessem dar continuidade às transformações iniciadas. Um líder verdadeiro, escrevia, não apenas transforma o presente,
mas também prepara o futuro formando outros líderes. A carta mencionava ainda a importância da oração e da reflexão. O Papa via na espiritualidade, não necessariamente uma questão religiosa, mas uma necessidade humana fundamental, especialmente para aqueles em posições de grande responsabilidade. Reserve momentos para o silêncio, escrevia, para a reflexão, para conectar-se com aquilo que há de mais profundo em sua alma. O pontífice também escrevia sobre a importância de celebrar as vitórias. Ele reconhecia que Ibrahim havia alcançado conquistas significativas e o encorajava a reconhecer e celebrar esses sucessos, não por orgulho, mas como fonte de motivação para continuar lutando. Celebrem suas vitórias, escrevia, pois elas são sinais de que o impossível pode se tornar possível. A carta incluía também uma reflexão sobre o legado. O Papa encorajava Ibrahim a pensar não apenas nos resultados imediatos de suas ações, mas também no tipo de país e de sociedade que estava construindo para as gerações futuras. Pergunte-se sempre, escrevia, que mundo estou deixando para meus filhos e netos? O pontífice também abordava a questão da humildade intelectual. Ele reconhecia a inteligência e a competência de Ibrahim, mas também o encorajava a manter-se sempre aberto ao aprendizado, à crítica construtiva, ao crescimento pessoal. A sabedoria verdadeira, escrevia, começa com o reconhecimento de que sempre há mais a aprender. A carta mencionava ainda a importância de manter a esperança mesmo diante das adversidades. O Papa reconhecia que Ibrahim enfrentaria momentos difíceis, críticas, obstáculos aparentemente intransponíveis, mas o encorajava a manter sempre viva a chama da esperança. A esperança, escrevia o pontífice, não é otimismo cego, mas fé fundamentada na capacidade humana de superar qualquer desafio. Finalmente, a carta terminava com uma bênção pessoal e calorosa. O Papa não escrevia como uma autoridade distante, mas como um pai espiritual, como alguém que genuinamente se importava com o bem-estar de Ibrahim e com o futuro de Burkina Faso. Que Deus abençoe você, meu filho, concluía. Que Ele lhe dê força para os desafios que virão, sabedoria para as decisões difíceis e a paz de saber que sua luta é justa e necessária. Você não está sozinho nesta caminhada. Milhões de pessoas ao redor do mundo torcem por você, rezam por você e acreditam no futuro que você está construindo. Quando Ibrahim terminou de ler a carta, ele permaneceu sentado em silêncio, por vários minutos. As lágrimas haviam secado, mas a emoção permanecia. Ele sentia-se transformado pela experiência, fortalecido pela compreensão de que sua luta havia tocado corações muito além das fronteiras de Burkina Faso. Naquele momento, ele compreendeu que liderança não era apenas sobre poder ou política, mas sobre conexão humana, sobre a capacidade de inspirar esperança em tempos difíceis, sobre a coragem de defender o que é certo mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. A carta do Papa Leão XIV não havia apenas tocado o coração de Ibrahim Traoré. Ela havia validado uma jornada, fortalecido uma determinação e renovado uma esperança. Naquele dia, em seu escritório em Ouagadougou, o jovem presidente chorou, não de tristeza, mas de gratidão profunda por saber que não estava sozinho em sua missão de transformar não apenas Burkina Faso, mas de servir como exemplo de que um mundo mais justo e digno é possível. Aquela carta permaneceu com Ibrahim por dias, semanas, meses. Ele aguardava em uma pasta especial em sua mesa, e sempre que enfrentava momentos particularmente difíceis, voltava a lê-la. As palavras do Papa haviam se tornado uma fonte constante de força e inspiração. Mais do que isso, a correspondência havia mudado a forma como Ibrahim via sua própria liderança. Ele passou a compreender que seus atos tinham repercussões muito além do que imaginava, que sua luta havia se tornado símbolo de esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo que também sonhavam com um futuro mais justo. Nos meses seguintes, Ibrahim implementou várias das sugestões contidas na carta papal. Ele intensificou os programas de educação, dando ênfase especial ao ensino da história e cultura burkinabés.
Criou conselhos consultivos, com representação de diferentes grupos sociais, fortalecendo o diálogo nacional. Investiu ainda mais na participação feminina no governo, nomeando mulheres para posições-chave em seu gabinete. A transformação mais significativa, porém, foi pessoal. Ibrahim passou a reservar momentos diários para reflexão e planejamento, seguindo o conselho papal sobre a importância do silêncio e da introspecção. Essas pausas o ajudavam a manter a perspectiva, a não se perder na voragem das responsabilidades cotidianas. Ele também passou a dar mais atenção à sua vida familiar, compreendendo que o equilíbrio pessoal era fundamental para uma liderança sustentável. As palavras do Papa sobre não esquecer daqueles que amamos haviam tocado profundamente, lembrando-o de que, por trás do líder público, havia um homem com necessidades emocionais básicas. A carta também influenciou sua abordagem diplomática. Ibrahim passou a buscar parcerias internacionais baseadas no respeito mútuo e no benefício recíproco, seguindo o conselho papal sobre escolher bem os aliados. Ele desenvolveu relações mais próximas com outros países africanos que compartilhavam visões similares sobre soberania e desenvolvimento. O impacto da correspondência papal não se limitou a Ibrahim. Quando ele compartilhou alguns trechos da carta com seus assessores mais próximos, as palavras do pontífice inspiraram toda a equipe governamental. Eles passaram a ver seu trabalho não apenas como administração pública, mas como participação em um movimento histórico de transformação. A carta também fortaleceu a confiança de Ibrahim em suas decisões mais controversas. Quando enfrentava críticas da mídia internacional ou pressões de potências estrangeiras, ele se lembrava das palavras do Papa sobre a importância de fazer o que é certo, mesmo quando isso significa enfrentar tempestades. Meses depois, quando Ibrahim fez seu primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, muitas das ideias expressas em sua fala ecoavam temas da Carta Papal. Ele falou sobre dignidade humana, sobre o direito dos povos à autodeterminação, sobre a importância de construir um mundo mais justo. Suas palavras ressoaram com força, porque vinham de alguém que havia sido profundamente tocado pela sabedoria de outro líder mundial. A influência da carta se estendeu também às políticas internas. Ibrahim implementou programas de reconciliação nacional, inspirados nos conselhos papais sobre unidade na diversidade. Ele criou fóruns de diálogo entre diferentes grupos étnicos e religiosos, sempre enfatizando que a diversidade era uma força, não uma fraqueza. Na área econômica, as reflexões do Papa sobre desenvolvimento sustentável inspiraram Ibrahim a buscar modelos de crescimento que respeitassem o meio ambiente. Burkina Faso passou a investir pesadamente em energia renovável, em agricultura sustentável, em tecnologias limpas. A carta também influenciou a abordagem de Ibrahim em relação à corrupção. Inspirado pelas palavras papais sobre corrupção como doença espiritual, ele não apenas implementou medidas legais mais rigorosas, mas também promoveu campanhas educativas sobre ética e responsabilidade social. O Papa havia escrito sobre a importância de formar novos líderes, e Ibrahim levou esse conselho a sério. Ele criou programas de mentoria para jovens políticos, estabeleceu academias de liderança, investiu na formação de uma nova geração de servidores públicos comprometidos com os valores da transformação social. A correspondência também inspirou Ibrahim a dar mais atenção à dimensão cultural de sua liderança. Ele passou a participar mais ativamente de festivais culturais, a apoiar artistas locais, a promover a música e a literatura burkinabés como instrumentos de construção da identidade nacional. Um ano após receber a carta, Ibrahim decidiu escrever uma resposta ao Papa. Sua carta de volta foi igualmente emocionante, descrevendo as transformações que haviam ocorrido em Burkina Faso e o impacto pessoal que as palavras do pontífice haviam tido em sua vida. Ele agradeceu não apenas pelo apoio, mas pela sabedoria compartilhada, pela humanidade demonstrada, pela ponte de compreensão que havia sido construída entre dois líderes de mundos aparentemente diferentes. Na resposta, Ibrahim compartilhou,
conquistas concretas, índices de educação em crescimento, programas de saúde expandidos, projetos de infraestrutura que estavam transformando o país. Mas mais importante, ele compartilhou a transformação espiritual que havia experimentado, a renovação de sua fé na capacidade humana de criar um mundo melhor. A troca de correspondências entre o Papa e Ibrahim se tornou regular. Não eram apenas cartas diplomáticas, mas um diálogo genuíno entre dois homens comprometidos com a justiça social, cada um contribuindo com sua perspectiva única para questões universais de liderança, fé e esperança. Essas cartas, posteriormente, influenciaram também outros líderes africanos. Quando souberam da correspondência papal, vários presidentes e primeiros-ministros do continente procuraram Ibrahim para discutir as ideias compartilhadas pelo pontífice. As reflexões sobre liderança, desenvolvimento e dignidade humana se espalharam como ondas concêntricas por toda a África. A história da carta que fez Ibrahim chorar se tornou lendária em Burkina Faso. As pessoas falavam sobre como seu presidente havia sido tocado pelas palavras de sabedoria de um líder mundial, como essa experiência havia fortalecido sua determinação e refinado sua visão de liderança. Para Ibrahim, aquela carta representou um momento de inflexão. Ela chegou em um momento em que ele precisava de confirmação, de encorajamento, de perspectiva. As palavras do Papa não apenas validaram sua luta, mas também o inspiraram a elevar ainda mais seus padrões de liderança. Anos depois, quando historiadores escreverem sobre a transformação de Burkina Faso no século XXI, certamente mencionarão aquela carta papal como um dos momentos catalisadores que ajudaram a moldar um dos líderes mais significativos da África moderna. A correspondência demonstrou o poder das palavras certas no momento certo, a importância da solidariedade humana entre líderes, e como uma simples carta pode ter impactos que se estendem muito além de seu destinatário original. Ibrahim Traoré chorou naquele dia não apenas pelas palavras bonitas, mas pela profunda compreensão de que não estava sozinho em sua missão. Ele havia encontrado um aliado espiritual na figura do Papa, alguém que compreendia os desafios da liderança em tempos difíceis e que oferecia não apenas apoio, mas sabedoria prática para navegar por esses desafios. Aquela carta mudou, não apenas a vida de Ibrahim, mas também o curso da história de Burkina Faso, provando mais uma vez que às vezes são os gestos mais simples e humanos que têm o maior poder transformador. Se você ficou emocionado com esta história sobre o poder transformador das palavras e da solidariedade humana, deixe seu like, compartilhe nos comentários qual parte mais te tocou. E não esqueça de compartilhar com aqueles que também acreditam que líderes verdadeiros são aqueles que conseguem tocar corações enquanto transformam realidades.